Olá, meu prezado irmão, irmã em Cristo Jesus, a paz do Senhor. Eu sou o pastor Raifran Batista e, pela graça de Deus, estou trazendo a você, nesta manhã, mais um comentário da nossa lição bíblica da nossa escola dominical. Desta feita, vamos comentar e fazer um breve resumo da lição de número 3. O assunto da lição de hoje é o Acabe e o profeta Elias. Acabe, rei em Israel. Foi um dos reis mais perversos do reino do norte, do reino de Israel. Um homem que provocou muitos males à nação de Israel e, além disso, transtornou o pensamento de muitas pessoas acerca da verdadeira fé no verdadeiro Deus. O texto áureo da nossa lição de hoje está baseado em Deuteronômio capítulo 7 e o versículo de número 9. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda o conserto e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e guardam os seus mandamentos. A verdade prática diz: Deus é Pai de amor, bondade e misericórdia abundantes. Contudo, todo pecado e desobediência ao Senhor trazem consequências inevitáveis à vida humana. Ou seja, Deus é misericordioso, amoroso e bom, porém é santo e justo. Ele julga o pecado, pois o pecado afronta a sua divindade, a sua santidade e a sua justiça. A nossa leitura bíblica para o comentário de hoje está baseada em 1 Reis, primeiro livro dos reis de Israel, capítulo 16, versículos 29 e 30, como também no capítulo 17, versículos de 1 a 7, e no capítulo 18, versículos 17 a 21. Eu estarei lendo alguns destes versículos para embasar o nosso breve comentário, que de fato é um pequeno resumo da nossa lição de hoje. O pastor e professor Clayton foi bastante feliz em resumir ou sintetizar esse encontro extraordinário na vida de dois homens, o rei Acabe e o profeta Elias. Um líder em desobediência e um profeta debaixo da obediência e temor ao Deus Todo-Poderoso. Temos muito a aprender nesta breve lição. O objetivo geral da lição de hoje é asseverar que todo pecado gera uma consequência. E é interessante que você, querido professor, distinto aluno da Escola Bíblica Dominical, logo de início, aplique essa verdade. Você, professor, pode aplicar essa verdade à vida dos seus alunos. E você, aluno, aplique essa verdade ao seu dia a dia, à sua vida em geral. Porque, de fato,
todo pecado traz terríveis consequências diante de Deus e dos homens. Todo pecado gera uma consequência. Por quê? Porque pecado significa errar o alvo. Significa também transgressão. Isto é, ir além do limite. Saltar o muro, pular a cerca, ultrapassar o limite estabelecido por Deus. E toda vez que o ser humano age assim, traz sobre sua própria vida consequências drásticas, penosas e muitas vezes que lhe acarretam até para a vida eterna, não somente para esta vida. Portanto, é preciso reconhecer a realidade do pecado. Existem muitos conceitos acerca do pecado, e um deles diz que o pecado é apenas um resquício da herança animalesca do próprio homem. Mas a Bíblia não denomina o pecado assim. A Bíblia chama pecado pelo seu próprio nome: iniquidade, transgressão, injustiça, errar o alvo, transgredir os mandamentos de Deus. E porque Deus tem toda essa autoridade, e nós deveríamos estar em obediência a Ele. Primeiro, porque Ele é o nosso Criador. Ele é o Criador do céu, da terra, do mar e de tudo quanto neles há. O Criador e sustentador do universo. Ele nos deu a vida. Ele nos criou para adorá-lo, para servi-lo, para viver em comunhão com Ele. E nós erramos neste alvo quando nos rebelamos contra o que Ele estabeleceu. É isso que vamos aprender na vida de um homem chamado Acabe, de uma rainha chamada Jezabel, pois ambos se desviaram de Jeová, de Javé ou Iavé, o Deus Todo-Poderoso, se desviaram do Senhor, que por terem se desviado, ainda incitaram, incentivaram e motivaram a milhares de pessoas a se desviarem também, a praticarem o falso culto. Em vez de adorarem o Deus verdadeiro de Israel, passaram a adorar a Baal, aos Baalins e outros deuses ainda. É por isso que a lição de hoje pretende mostrar a todos os que tiverem acesso a esta lição que todo pecado gera uma séria consequência. Quais são os objetivos específicos da lição de hoje? Primeiro, apresentar a perversidade de Acabe e Jezabel. Segundo, demonstrar o cuidado de Deus para com seus filhos. E terceiro, registrar a aridez espiritual do rei Acabe. É claro que esta lição sobre o rei Acabe e o profeta Elias não aparece do nada em nossa revista. Você percebe que estamos estudando uma sequência da história dos reis de Israel. Estamos estudando o plano de Deus para a nação de Israel e a fidelidade de Deus, mesmo em meio à infidelidade da nação. O que nós estamos estudando é as correções e os ensinamentos divinos no período dos reis de Israel. O que podemos aprender sobre as correções do Todo-Poderoso nesse período tão difícil da história de Israel? O reino dividido. Nós começamos estudando sobre Salomão, a sua glória e a construção do templo. Ou seja, o último período da monarquia
foi com Salomão. O primeiro período foi com Saul, o segundo com Davi e o terceiro com Salomão. Então, extinguiu-se a monarquia, o período da monarquia de Israel. O reino foi dividido com Roboão. E aí estabeleceu-se Reino do Norte e Reino do Sul. O Reino do Norte demorou menos que o Reino do Sul, cujos reis, os reis do Reino do Norte, nenhum deles temeu a Deus, nenhum deles procurou andar nos caminhos do Senhor. E um destes reis que praticaram enormes perversidades. Naquele período, no período do reino dividido, tivemos momentos tão difíceis entre esses dois reinos, o Reino do Norte e o Reino do Sul, que em alguns momentos um se levantou contra o outro. Eram 10 tribos contra as 2 tribos, ou as 2 tribos contra as 10 tribos. Foi um período difícil, quase de extinção para a nação de Israel. Mas havia uma promessa do Deus Todo-Poderoso, havia um plano de Deus. E nesse período do rei Acabe, temos algumas lições para serem lembradas, para serem aprendidas nesse momento difícil da história do povo de Israel. Acabe foi um dos mais perversos reis de Israel, e durante o seu reinado ele permitiu que terríveis pecados o desviassem completamente dos mandamentos do Eterno. Além da desobediência que já estava instalada em seu coração, ainda agravou os seus pecados, casando-se com a ímpia Jezabel, que o induziu aos caminhos de morte, aos caminhos de idolatria. Nós aprendemos logo no primeiro tópico que o casamento de Acabe com Jezabel trouxeram terríveis consequências por causa de uma escolha errada. Acabe não só contraiu e trouxe pecados sobre si mesmo, mas induziu o povo a se aprofundar no pecado da idolatria, de maneira bem mais intensa que os reis que o antecederam. Além disso, cometeu o crasso erro de se casar com uma princesa do reino de Sidom, chamada Jezabel. A Bíblia afirma que aquela mulher era devota de Baal e Azerá, que também era conhecida como Astarte ou Astar, 2 deuses adorados pelas nações vizinhas de Israel. Essa princesa dos Sidônios incitou a maldade que já estava arraigada no coração de Acabe, pois ele não era o inocente e Jezabel a perversa, a má. Não, Acabe era um grande pecador. Ele enraizou a idolatria em seu coração, a maldade, a ganância, a cobiça. Porém, Jezabel o incitou ainda mais. Trouxe planos, trouxe ideias, elaborou estratégias para que o pecado fosse agravado cada vez mais naquele período do reino de Israel. Acabe e Jezabel chegaram a um ponto de tamanha maldade que perseguiram os profetas de Deus, expulsaram, mataram os profetas de Deus. E em uma das suas orações, Elias diz: Senhor, só eu fiquei. Ele achava que de fato não havia mais ninguém que temesse a Deus. E foi preciso que o Deus eterno naquele dia aparecesse ao seu servo para dizer-lhe: não, Elias, tu não estás sozinho. Ainda existem 7.000 que não dobraram os seus joelhos perante Baal. Deus ainda podia contar com 7.000 pessoas que o adoravam, que acreditavam nele de todo o coração. Mas, ainda no primeiro tópico, aprendemos que a perversa rainha Jezabel
dentre tantas perversidades, cometeu as 5 que se tornaram clássicas, que se tornaram as principais ao lermos a sua história. A primeira destas 5, ela destruiu os profetas do Senhor. Ela entendeu que o profeta era um mensageiro do eterno Deus e que tinha uma mensagem verdadeira para aquela nação. Ela entendeu que os profetas incentivavam o verdadeiro culto a Deus e ela era contra este culto. Ela entendeu que os verdadeiros profetas de Deus combatiam a idolatria. Ainda hoje é assim. Os verdadeiros profetas do eterno Deus, eles têm uma mensagem da parte do Deus vivo, do Deus eterno. Eles combatem a idolatria, eles combatem o falso culto. O verdadeiro profeta de Deus combate a injustiça no reino, combate a injustiça no governo. Não se vende como fez Acabe. Acabe se vendeu para praticar a maldade aos olhos do Senhor. Está escrito em 1 Reis 21, 25. Ele chegou a se vender para praticar a maldade, contrário a tudo que Deus havia ensinado, contrário aos mandamentos do Eterno, contrário à verdadeira adoração e ao verdadeiro culto. Ele, o rei Acabe e a rainha Jezabel, aliaram-se, uniram-se para fazer o que era mal aos olhos do Senhor. E dentre as 5 maldades principais da rainha perversa, conhecida como Jezabel, destacam-se, primeiro, a morte dos profetas do Senhor, provocada por ela. Segundo, ameaçou a vida de Elias. Ela entendeu que Elias era corajoso, Elias era destemido, e ele proclamou uma seca que durou 3 anos e meio, de acordo com a informação de Tiago, no capítulo 5 da sua epístola, versículos 17 e 18. Aquela seca teria durado 3 anos e meio, pois Elias foi levantado naquele momento terrível para mostrar ao povo de Israel que o Deus eterno continuava no trono, no comando de todas as coisas. Bem, mas Jezabel ameaçou também a vida de Elias. Em terceiro lugar, ela ordenou injustamente a morte de Nabote, apenas para satisfazer a ganância de Acabe. Tratava-se de uma vinha, um pomar, uma pequena fazenda, uma propriedade bem cuidada, para a qual, ou na direção da qual, Acabe cresceu os olhos. Ele queria algo que já estava pronto. Ele sentiu uma enorme ganância, de tal modo que se mostrou entristecido para chamar a atenção da esposa, e ela diz: por que você está triste? Ah, porque Nabote não vendeu a sua vinha, não me deu a sua vinha, e eu queria era aquela vinha. Ela simplesmente deu um jeito de tirar a vida de Nabote, para que a vinha, a propriedade daquele cidadão, ficasse com o seu esposo. Perceba o tamanho da maldade. E o pior, a rainha Jezabel também praticou a prostituição e a feitiçaria em Israel. Isso já era condenado por Deus. Isso já era proibido por Deus, tais atitudes, mas ela praticou isso de modo intenso nos seus dias, trazendo assim mais consequências, terríveis consequências à nação de Israel. O primeiro tópico pode ser sintetizado com esta frase: Deus é rico em misericórdia, porém pode ser impiedoso contra aqueles que perseveram em se manter na prática do mal. Isto é, Deus julga retamente, Deus julga com justiça.
Há uma série de pecados idolátricos, de desvios que Deus condena. Por exemplo, a adoração a imagens é condenada pelo próprio Deus, e o texto que fala detalhadamente sobre isso é Isaías 44, 17. O oferecimento de sacrifícios a imagens está condenado também nas Escrituras, no Salmo 106, versículo 38. A adoração a deuses falsos está condenada em Deuteronômio, capítulo 30, versículo 7, Salmo 81, 9, também Jeremias, capítulo 10, Isaías 44, Salmo 115, 1 de João, capítulo 5, versículo 20 e 21. Na verdade, são muitos textos que condenam a idolatria. Ainda, o temor a outros deuses, conforme 2 Reis, capítulo 17, versículo 35. O serviço prestado a outros deuses, conforme Deuteronômio 7 e 4. A adoração ao verdadeiro Deus, por meio de alguma imagem, também é detestável aos olhos do Senhor, conforme Números, capítulo 32, versículo 46, Salmo 10, versículo 6, também os versículos 18 e 20. Outra coisa que é abominável aos olhos do Senhor é a adoração a demônios, que está proibida em 1 aos Coríntios 10, 20, Mateus capítulo 4, versículos 8, 10, pois a Bíblia declara enfaticamente: somente ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Manter ídolos no próprio coração é algo que está também declarado na Bíblia como proibido. Deus detesta tal atitude. Manter ídolos no próprio coração, Ezequiel 14, versículos 3 e 4. Porque há pessoas que não se prostram diante de uma imagem de escultura, mas adora a si mesmo, adora a sua beleza, adora a sua sabedoria, adora o seu próprio poder, ou adora o seu dinheiro, ou um bem que possui. Isso lhe faz deixar de adorar a Deus para adorar aquele objeto, ou para adorar uma pessoa. Há outros que adoram, têm a ciência como ídolo, outros têm o conhecimento como ídolo, a intelectualidade como ídolo, outros adoram outros seres humanos, alguns adoram os seres animais, por exemplo, alguns adoram o sol, adoram a lua. Há pessoas que adoram literalmente ao inimigo de Deus. Todas estas práticas são detestáveis aos olhos do Criador, do Todo-Poderoso. A lição está lembrando a mim e a você: adore somente a Deus. Só Ele é digno de receber a verdadeira adoração. A Bíblia também condena a adoração aos espíritos dos mortos. A Bíblia condena a cobiça, a Bíblia condena a sensualidade, que para muitas pessoas tornam-se ídolos. Que Deus guarde você, que Deus guarde a sua vida de adorar a qualquer uma destas coisas. O segundo tópico da nossa revista fala da seca que foi prevista, a grande seca, prevista por Elias, o homem de Deus. Deus fez uma intervenção naqueles dias. Deus fez uma intervenção naquele período, porque em razão da idolatria e atrocidades de Acabe e de Jezabel na terra de Israel, Deus levantou um profeta com uma palavra. Deus enviou Elias para confrontar a desobediência de Acabe e Jezabel, bem como de todo Israel. Por causa de seus atos perversos e pecaminosos, o profeta Elias, por causa dos atos perversos e pecaminosos de Acabe e Jezabel, Deus levantou o profeta Elias, e este, em obediência ao verdadeiro Deus, confrontou aquele rei
e lhe deu uma sentença de que não mais haveria chuva naquela região, a não ser pela palavra do profeta dada por Deus, enviada por Deus. Com a seca veio a fome. Porém, o texto bíblico diz que nem mesmo diante de tal situação Acabe se arrependeu dos seus pecados diante de Deus. Então, a Bíblia diz que houve fome em toda aquela terra. E Acabe, revoltado, achando que era só Elias que havia provocado tal situação, procurou a Elias em todo o país de Israel, com o seu exército, com a sua polícia, com os seus soldados, mas não encontrou o homem de Deus. A Bíblia fala que o episódio da seca em Israel demonstra que o homem e a mulher de Deus, no caso aqui lembrado na figura de Elias, o homem de Deus, alguém levantado por Deus no momento de crise, foi o que aconteceu com aquele profeta. Todo homem e mulher de Deus precisam ter fé e coragem para enfrentar os resultados de sua obediência ao Senhor. No caso de Elias, ele teve de enfrentar as dificuldades da falta de água e alimento, e mais tarde precisou fugir do próprio Acabe e de Jezabel, que o ameaçavam de morte. Entretanto, apesar das dificuldades pelas quais passou, o profeta, o homem de Deus, o profeta Elias, foi acompanhado e cercado pela bondade e o cuidado de Deus, pois foi alimentado pelos corvos, conforme a Bíblia diz, com pão e carne, 2 vezes ao dia. 1 Reis 17:6. E quando a água do ribeiro de Querite secou, o eterno Deus mais uma vez o sustentou, usando a viúva de Sarepta, que apesar de sua pequena condição, colocou diante de Deus o que tinha, e Deus multiplicou a farinha da panela, o azeite da botija, que falava da sua alimentação. Era o que dispunha, era tudo o que tinha, mas colocado nas mãos do homem de Deus, diante de Deus, em um momento especial, houve o milagre da multiplicação. Deus trabalhou na cozinha, Deus trabalhou na despensa, Deus trabalhou na casa daquela pobre viúva que tinha apenas um filho, mas com a presença do homem de Deus, a bonança, a misericórdia e a provisão do Eterno se fez presente de um modo especial naquela casa. Não esqueça, o Deus do profeta Elias é o nosso Deus. Ele ainda multiplica o azeite da botija, a farinha da panela, o pouco que você tem, o pouco que nós temos nas mãos de Deus pode ser multiplicado como uma grande abundância. Na verdade, o que aconteceu na casa daquela mulher foi o resultado de uma palavra que saiu dos lábios do profeta Elias. Ele disse: coloque em minhas mãos, me traz aqui esse pequeno bolo. Depois que ele comeu aquele pequeno bolo da farinha que ainda dispunha naquela casa, todos os dias havia farinha na panela, azeite na botija, e não faltou até o dia que choveu e voltou a produzir na terra de Israel e naquelas circunvizinhanças. Deus permanece o mesmo. Ele sabe cuidar dos seus. Ele cuidou do profeta Elias, que foi obediente a ele. Ele cuidou da viúva de Sarepta, para poder também manter em vida o seu profeta. Ele sabe cuidar do seu povo. Ele cuida da sua igreja. Ele cuida de você, querido irmão, querida irmã, aluno, professor da escola bíblica dominical. Todos nós temos pelo menos uma experiência nesse particular. Deus sabe e Deus é poderoso para preparar uma mesa em pleno deserto.
Deus é o mesmo, ele não mudou. Ele cuidou do profeta Elias, ele cuida de você, ele cuida de mim, conforme a sua eterna e soberana vontade. Deus sempre cuida dos seus filhos, esta é a grande lição que fica para mim e para você. O Senhor cuida de seus filhos, não importa quão difícil seja o caminho, Deus suprirá as nossas necessidades quando colocamos diante dele, quando confiamos nele, quando esperamos pela sua provisão. Devemos continuar dependendo dele, pois ele é o nosso provedor. O último ponto, o último tópico da nossa lição de hoje, fala do encontro de Elias com Acabe. O que podemos aprender daqui? Acabe estava com o seu coração endurecido diante de Deus. Endurecido de tal forma que, ao encontrar-se com Elias, porque o próprio Deus foi quem mandou Elias ao encontro de Acabe. Foi o próprio Deus que mandou o seu servo ao encontro do rei, para mostrar, para provar que Deus está no controle de todas as coisas. Mas na hora que eles se encontraram, a total falta de discernimento espiritual para perceber o que Deus estava fazendo através do profeta Elias, mesmo com tantas evidências de coisas extraordinárias que Deus estava fazendo, e mesmo observando as consequências da seca e a fome e o que Deus estava realmente fazendo, o rei Acabe ainda se atreve a tratar mal o profeta de Deus. Ele faz esta pergunta: és tu o perturbador de Israel? O homem de Deus responde com segurança: eu não sou perturbador de Israel. Perturbador de Israel é você, que se desviou dos caminhos do eterno Deus, que deixou de cumprir e guardar os seus mandamentos e induziu o povo de Israel à idolatria. O homem de Deus também precisa ter segurança, força, objetividade e coragem para entregar a mensagem do Deus Todo-Poderoso. A primeira palavra que o rei dirigiu a Elias foi de acusação. Foi uma pergunta que poderia ferir alguém. És tu o perturbador de Israel? Ele quis lançar toda a culpa no homem de Deus. Mas, na verdade, quem estava em culpa diante de Deus eram Acabe e Jezabel e todos aqueles que haviam se desviado do Deus Todo-Poderoso. O coração do rei Acabe estava endurecido em razão da recorrência do pecado. Ele não havia se arrependido diante de Deus. Assim, não havia mais jeito de ele voltar atrás e rever o seu deplorável estado espiritual, a não ser por meio de um profundo arrependimento, coisa que ele não fez, coisa que ele não quis. A sequidão espiritual do rei foi evidente, porque sempre que alguém se torna um contumaz pecador, sempre que alguém se torna um contumaz pecador diante de Deus, sempre que alguém se torna um inveterado, dominado pelo pecado, pela desobediência, o seu coração se torna endurecido. E isso aconteceu também com Acabe. Ele não discernia mais os intentos do próprio coração. Algo muito grave acontece com alguém que segue esse caminho. É a sequidão espiritual. O pior é que não somente o apóstata sofre as consequências desta sequidão espiritual, mas todas as pessoas que dependem dele também sofrem. Aprendemos assim, na lição de hoje,
que apesar da grande misericórdia de Deus sobre o rei Acabe, permitindo que o profeta Elias o exortasse a retornar aos caminhos do Senhor, ele acabou levando o seu reino à ruína, como diz a Bíblia. Não podemos permitir que a ignorância e a sequidão espiritual nos atinjam. Para isso, precisamos estar atentos à convocação divina ao arrependimento. Ficam aqui muitas e preciosas lições. Quando um líder desvia o seu coração do Senhor, a sua liderança é prejudicada. Milhares e milhões de pessoas podem ser prejudicadas quando um chefe de nação, um estadista, um rei, um governador, um prefeito, um líder espiritual, um líder religioso, um pastor, um homem ou uma mulher que dirigem pessoas, que lideram pessoas, quando este líder desvia o seu coração de temer a Deus, de amar a Deus, de respeitar a Deus, de amar também o seu próximo, porque isso já é uma consequência da própria desobediência a Deus. Quando isso acontece, uma sequidão espiritual toma conta, toma lugar, e enormes consequências podem vir sobre a nação, o Estado, o município, a liderança ou os liderados, a igreja, aquele organismo, aquela organização, podem sofrer terríveis consequências por causa do desvio de um líder que tira o seu coração da presença de Deus. E aqui fica a maior de todas as lições. O pecado da idolatria traz terríveis consequências agora e na eternidade. Deus não dá a sua glória a ninguém. Deus quer receber a minha e a sua adoração. Assim como Deus levantou o profeta Elias naquele período de Acabe e Jezabel, ele levanta hoje a sua igreja verdadeira. Ele levanta o remanescente fiel, aqueles que permanecem em obediência à palavra de Deus e que procuram viver em integridade, que procuram viver em obediência ao Senhor, que procuram seguir o exemplo do profeta Elias. Ele também os levanta para trazer a mensagem certa ao seu povo. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se Baal é Deus, vocês podem servi-lo. Mas se o verdadeiro Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó é o Deus verdadeiro, é a este que vocês devem seguir. Fique com esta lição. Fique com estas reflexões para a sua vida espiritual, hoje, amanhã e sempre. Deus é digno de receber a minha e a sua adoração. Adoremos somente a Ele. Amém.